sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. Hoje vamos dar continuidade ao estudo da obra No Mundo da Mediunidade, de Odilon Fernandes, através do médium Carlo Bacelli. E a gente está quase acabando. Estamos no capítulo 39, que o título é Também Nós. E ele faz o comentário de uma carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, versículo 3. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda a sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. E aí, Odilon Fernandes vai comentando esse dito bíblico, essa carta, né, de Paulo a Timóteo, assim. Sem dúvida, o homem velho ainda não jaz completamente desintegrado dentro de nós. Ecos longínquos do que fomos nos provocam, por vezes, sinistras recordações. É exatamente isso, né? Muitas vezes, a gente tem que ter muito cuidado para não entrar no campo do desânimo, que a gente percebe que sentimentos antigos, situações confusas, vêm no nosso dia a dia e às vezes surgem de inesperado. Nós somos assaltados com a surpresa de determinados sentimentos ainda estarem em nós, determinadas vontades, determinados desejos, determinadas reações. E parece até que não está valendo a pena o nosso empenho na seara espírita, né? A nossa movimentação enquanto espíritas. E, na verdade, a doutrina espírita nunca irá nos induzir ao desânimo, à desistência, a nada disso, né? Mas vai nos levar à reflexão, ao autoconhecimento, à avaliação dos nossos pensamentos, sentimentos, atitudes. Tudo isso a doutrina vai nos dando bases para pensar, não é? E aí ele continua dizendo assim: o ontem representa o campo de semeadura sobre o qual continuamos a colher o resultado da própria insensatez. Inútil tentar olvidar o passado de sombras. E é interessante, não é, amigos? A nossa vida acontece certas situações, certas provocações que vão mostrando quem é que nós realmente somos. Vem um desafio e às vezes vem embalado num invólucro muito bonito, outra vez no invólucro mais feio, uma vez com alguém com uma condição melhor, outras vezes com alguém numa condição mais difícil que a nossa, e os desafios vão chegando. E aí a gente vai vendo que muitas vezes o conteúdo da situação é a mesma. E o esforço é dar uma resposta diferenciada, responder dentro do padrão cristão. Mas isso nem sempre é tão fácil assim. Quando estamos fora da situação, teorizamos, planejamos, vendo, mas no momento em que as situações acontecem, nós nos sentimos desafiados. E ele continua dizendo: Paulo alerta o jovem amigo para o perigo que representam as inclinações negativas, das quais não conseguimos nos libertar totalmente. A luta íntima do cristão supera todo confronto de ordem exterior que o desafia. Vigilância e compaixão. Vigilância para que não voltemos a cair no abismo do qual mal temos saído. Compaixão para com aqueles que ainda se comprazem no estado em que se encontram. Então é isso, né? A nossa vida é de relação.
a gente ter entendimento que estamos com um passinho no caminho da luz, mas ainda não somos totalmente luz. Há um passado. Isso vai nos dar o quê? Um entendimento, né, nos nossos relacionamentos, é a tal compaixão. A gente vai ter o entendimento da fraqueza, da dificuldade do outro, porque essa dificuldade já foi minha e muitas vezes ela ainda permanece no meu campo íntimo, né? Ela ainda permanece no meu campo do desejo. Às vezes eu não faço, mas eu ainda tenho essa reação. Quando eu não faço, já há um progresso? Claro que há. Claro que é não fazer o mal, não externar o mal, mas a gente sabe que o ideal é eu nem pensar no mal, eu nem esforçar a reação. E em alguns aspectos nós já conseguimos, mas em outros aspectos ainda há um distanciamento, né, entre aquilo que eu sinto e aquilo que eu faço, aquilo que eu posso fazer. É nesse momento que Odilon Fernandes continua nos falando. A lida com a mediunidade impõe ao medianeiro um problema que deve ser considerado. Nele, muito mais facilmente, os velhos esqueletos de seus antigos equívocos podem ressuscitar. Olha só que interessante, gente. Por quê? Porque na mediunidade, no estado de mediunidade, como diz Leon Denis, nós estamos exteriorizados. E quando nós exteriorizamos, a nossa individualidade se coloca muito à mostra. Traços da nossa personalidade que nós não conhecemos ou que estavam ali quietinho, dormindo, pode vir para a facilidade do intercâmbio, né? Então ele fala velhos esqueletos dos antigos equívocos, né? Então naquela hora vem. E aí eu expresso muito bem o ódio do espírito, o sentimento de justiça, de vingança, não é? A inconformação diante dos fatos da vida, a inveja, o ciúme. E por que eu consigo expressar isso no trabalho mediúnico? Porque eu tenho traços, né? Ah, mas quer dizer que eu sou tudo isso? Não. Na verdade, a gente está lutando, porque a gente está começando a entender a vida sobre o ângulo da imortalidade. Então, a nossa meta já é uma meta superior. Mas o fato da meta ser superior não quer dizer que sejamos superiores. Então, esses pontinhos, eles vão aparecendo, né? E vão ressuscitando. E a gente começa, através do trabalho, é nesse ponto, meus amigos, que o médium sempre é beneficiado. Porque a doutrinação para o espírito, o diálogo com o espírito, é um diálogo com o médium. A possibilidade de melhoria que é apresentada ao espírito é apresentada também ao médium. Então a gente vai aproveitando, né? Recebendo os benefícios para uma melhoria, para o reforço da nossa boa parte, né? Para o estímulo à caminhada. Então o trabalho mediúnico faz isso, né? Eu lembro, já contei aqui, mas é muito interessante, a companheira com um sério problema no círculo familiar. E ela foi então para o atendimento fraterno. No atendimento fraterno, ela acolheu exatamente uma pessoa que estava com o mesmo problema que ela. E ela falou tudo que ela entendia da doutrina. E aí ela falou assim, nós dois fomos atendidos, né? Nós dois recebemos o apoio. E ele vem falando que a mediunidade é uma condição de hipersensibilidade. Em contato com situações as mais diversas, o médium experimenta o reavivar de certos estados psicológicos e emocionais que supunha superados. Então, por que é um estado que eles chamam de hipersensibilidade, né? É a expansão do perispírito. E a gente, quando estuda perispírito, sabe que ele é moldável, né? O perispírito, ele é moldável, ele é plástico, né? Ele tem essa plasticidade. Então, o espírito que chega, muitas vezes, né, ele aproveita essa característica, né, e é da lei, é sem pensar, e aí o médium sente a dor,
o médium expressa o sentimento. Em algumas situações, até a voz, o gesto, o hábito é colocado ali, né? Dada essa possibilidade, essa plasticidade, essa sensibilidade que o perispírito tem. Então, a mediunidade é uma condição de hipersensibilidade. E aí, no momento mediúnico, né, no instante mediúnico, a gente tem contato com certas questões psicológicas, certas emoções, certas sensações, que a gente fala assim, eu não tinha isso. E às vezes até, dependendo da tarefa, isso tem um pouquinho da duração, né? Tem uma duração. Graças a Deus a duração não é tanta, porque a gente logo é convocado à reunião pública, a tarefas complementares, e aí nessas situações a gente volta ao estado, vamos dizer, normal, né? Ao estado em que estamos acostumados. E aí ele coloca, é um fenômeno de psicometria, de que o medianeiro é o próprio objeto. Reminiscências inconscientes, provocadas por acontecimentos e pessoas, pode induzir o médium a repetir frustradas experiências. A mediunidade faz com que o medianeiro lide de mais perto com o próprio passado do que qualquer outra pessoa. Em outras palavras, a mediunidade mal conduzida o expõe mais à ação dos espíritos obsessores. E é claro, amigos, que pelo estado em que nós estamos, a gente vê que o nosso passado, em maioria, não foi dos melhores, né? Muitas situações, muitos equívocos, mas também muita rebeldia, muito constrangimento, muita má administração do nosso tempo, da nossa vida, do nosso fluido, tudo isso, né? E aí a mediunidade, ela coloca para nós assim, uma visão. Olha do que você foi capaz, olha, se isso que você foi capaz não for trabalhado, olha até que ponto, onde isso vai levar você. E se isso vai nos levar até um ponto de muita dificuldade, né, de muita experiência tumultuada, está na hora de eu aproveitar os recursos que a doutrina me dá, que a casa espírita me dá, que a vida está me favorecendo para a minha melhoria, para o meu trabalho de recuperação íntima, para que eu não repita aquelas experiências, como ele fala, frustradas, né? Porque senão vem a obsessão. E é nesse ponto que a obsessão ela é até algo útil, porque no momento em que eu me sinto incomodada pela presença de um espírito, eu vou procurar a causa. E quando eu vejo que essa causa está em mim mesma, eu vou me trabalhando melhor, né? Eu vou me completando, eu vou me estimulando, eu vou tendo necessidade, é por necessidade de mudar a postura. É por necessidade que eu vou mudando a minha postura. Porque a obsessão é um grande incômodo, né? É um dos escolhos da mediunidade. Contradições, mistificações e a obsessão. É um incômodo muito grande. Você está permanentemente expondo a sua intimidade, né? Ou expondo o pensamento de alguém, o sentimento de alguém, não é algo fácil para ninguém. Então, essa é a posição, né, da obsessão. E quanto mais eu amimalho em mim certos sentimentos, certos pensamentos, certos hábitos, mais exposto eu fico. Então eu vou fazer o quê? Vou começar o meu trabalho de autoevangelização. A gente às vezes pensa que a evangelização é só para criança e jovem. A evangelização, Jesus, é para todos nós. E é no padrão dele que eu vou conseguir o equilíbrio. É no padrão de Jesus que eu vou conseguir consertar certas atitudes, certas arestas, né, que estão me espetando, porque é muito interessante. Antes de eu espetar o outro, antes de eu prejudicar o outro, eu estou nesse
nesse movimento de autoflagelação, de autodilaceração. E às vezes eu me acostumo tanto, meus irmãos, com aquilo que não é bom, que eu nem percebo o mal que eu estou fazendo a mim mesmo. Então, vem a obsessão. É sinalizadora. Está na hora de mudar. Está na hora de procurar ajuda. Está na hora de você de eu trabalhar a minha humildade. Está na hora de eu procurar um trabalho. Está na hora de eu procurar estar mais junto aos meus irmãos. É essa hora. É essa hora, dolorosa hora. E ele continua. Os espíritos, quando lidam com o médium, não lidam com a sua mediunidade apenas. Tanto os espíritos ditos benfeitores, quanto os chamados perturbadores. No ato de manipular a faculdade mediúnica, o espírito comunicante, que possui um certo grau de consciência do fenômeno, manipula todo o sensório do medianeiro. Admitir a própria fragilidade é um ato de se fortalecer. E aí nós tivemos uma experiência muito interessante numa das reuniões aqui do Tereza, né, no momento da psicografia. E eu questionei, por que só o Espírito Rafael se comunica nesse dia de quinta-feira? E aí, gente, o Espírito me mostrou outros espíritos que estavam para se comunicar. Mas naquele momento, a minha cabeça, era tarefa doutrinária mesmo. Mas eu estava um tanto agitada para a questão do encontro que vai ter nos livros de espíritos, tudo isso, e trabalhei muito naquilo, quer dizer, eu estava numa frequência de era uma agitação. E aí eu vi que eu seria incapaz, né, de transmitir o recado de um pernado, o recado da alma amiga, pela minha própria condição. Então, quando falo que o espírito vasculha o sensório, naquele momento ficou claro, né, que o meu campo sensorial não estava harmonizado. Como é que um campo sensorial desarmonizado vai poder passar alguma coisa boa? Não vai, né? Não vai. Então tem que ser aquele espírito que, na verdade, consegue dominar mais você, não é? Consegue se expressar de uma forma mais enfática para que o trabalho pudesse ser feito em honra às pessoas que assistem uma reunião, não é? E que aguardam uma palavrinha do plano espiritual. E ele continua. Admitir a própria fragilidade é um ato de se fortalecer. Confessando-se um homem que emergia do pretérito sombrio, e no caso dele, o pretérito era o dia anterior de sua conversão, Paulo montava sentinela às portas da alma, pregavendo-se contra si mesmo. E aí ele fala, pois também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Então ele fala para Tito aquilo que ele era. E convidando a Tito a pensar e convidando a nós também, né, a darmos o nosso testemunho de pensamento, de sentimento, de emoção. A gente precisa trabalhar assim. E aí ele vai dizendo... a mediunidade estabelece na mente do médium livre trânsito entre o seu passado e o presente, sem necessidade que lembrança detalhada das experiências vivenciadas por ele aconteçam. Porque aí a gente pensa assim, mas eu quero lembrar quando é que eu matei, eu quero lembrar quando é que eu falei mal, destruí a vida de alguém. Eu não preciso lembrar o fato, eu vou analisar o que o livro dos Espíritos fala, as tendências instintivas. Essas tendências instintivas falam do nosso passado e falam até numa outra situação. Estou vendo um filme, de repente, por quem eu torço? Será que eu torço pela morte do outro? Será que eu fico frustrado quando não acontece algo mal com o chamado por aquele que não é mocinho? Como é que eu fico nisso? Então, eu vou me descobrindo através
da possibilidade que a gente vai tendo de se conhecer, né? Aí a doutrina espírita, ela é maravilhosa no conhece-te a ti mesmo. E aí ele continua dizendo: por tudo isto, o sensitivo sempre carece de maior vigilância, sobretudo não consentindo que a mediunidade o leve a viver abstraído da própria realidade existencial. Então nós somos médiuns, mas nós somos médiuns, trabalhadores da mediunidade, mas trabalhamos no dia a dia, damos conta das nossas contas, dos nossos compromissos, né? Temos a nossa vida de espíritos encarnados normal, né? E isso faz com que a gente esteja atento à realidade do mundo, do momento em que se está vivendo, né? A gente não está isolado porque é médium. E aí ele continua: existem médiuns que somente vivem a vida dos espíritos que se comunicam por eles. Este é um grande equívoco que precisa ser corrigido. Meus irmãos, o fato de nós interpretarmos o pensamento de um guia não quer dizer que nós sejamos guias. O fato da gente conseguir interpretar o pensamento de um espírito muito bom, um sentimento de espírito muito bom, é um estímulo para que a gente se torne muito bom. Mas não quer dizer que a gente, vamos dizer assim, viva a vida deles. Isso é muito interessante, porque senão a gente começa a entrar com idolatrias, auto-idolatrias, né? A gente começa a se sentir diferente do outro, com direito a certos privilégios, e a situação não é essa. E aí Odilon Fernandes encerra dizendo: o momento da mediunidade, que se estende por toda a vida do médium, não deve ocupá-lo ao ponto de não deixá-lo sentir-se integrado ao conceito sociocultural do planeta, como se ao lidar com o divino humano ele não fosse. Então a gente vê, não é, que o trabalho mediúnico não é de alienação, até porque a gente precisa ter alguns elementos da vida diária para contextualizar e para oferecer até esse material aos espíritos que muitas vezes, devido às suas ocupações, a sua elevação, as suas tarefas, eles não estão tão atualizados com determinadas questões humanas. Então, viver a experiência sociocultural do momento planetário. Estou reencarnada no Brasil, né? Nesse momento histórico que a gente está vivendo, nesse corpo, com essa família, esse momento da expressão social, o que acontece nesse momento, tudo isso faz parte da aprendizagem, faz parte da bagagem para eu aprender a selecionar aquilo que é melhor daquilo que não é. Então esse é o meu momento precioso, né? Esse meu momento como espírito. E aí, esse material bem elaborado, pensado, se for aprendido mesmo, ele vai servir de base para que os espíritos, ao dar a comunicação, eles vão encontrar essa base. E que base é essa, gente? Nós estamos aprendendo a pensar como espíritos imortais. A doutrina espírita está nos levando a termos a colocação de amigos de Jesus. Então, amigos, que a gente possa aproveitar, né, essa fala de Paulo para o nosso autoconhecimento, para a nossa renovação. Não vamos perder tempo. Não vamos permitir que o desânimo invada a nossa alma. É assim mesmo. A gente aprende a viver vivendo. A gente aprende a progredir progredindo. A gente aprende a caminhar caminhando. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.